invocando a Deus pela grandeza da paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Primeiro vereador inscrito, nobre vereador Stepan Nercessian. Ontem, nos engarrafamentos, é evidente, carro há 72 meses a pagar, a quantidade de automóvel cada dia aumenta nas ruas. Esse país há 25, 30 anos, que todos os investimentos, os grandes investimentos que esse país fez, foi para a indústria do automóvel, não para beneficiar o transporte público. É evidente que vai haver um caos, um nó no trânsito que normalmente já é engarrafado. Mas e a ausência das autoridades? Não tinha ninguém para impedir o nó do trânsito, para tentar desfazer o nó do trânsito. Eu não estava com a minha máquina, eu queria ter tirado uma foto perfeita do que é a nossa cidade. Tinha uma batida aqui na perimetral, 3 carros batidos, e a cena era a seguinte: um carro da PM estacionado, os 3 motoristas na chuva, conversando com o PM dentro do carro. A única pessoa que tinha que se molhar era a autoridade, era a única que estava preservada. Por quê? Porque não tem, o exemplo de que essa inversão de valores aconteceu. O contribuinte, o cidadão, hoje é empregado, é um prestador de serviço, um pagador de impostos para as autoridades, para as instituições, e dela não recebem nada. Recebem algumas coisas. O espanto que a cidade ficou quando o secretário de Segurança, Beltrame, diz: um tiro em Copacabana é diferente do que um tiro na Coreia. E aí todo mundo fica: poxa, isso que absurdo, quer dizer que a vida na Zona Sul vale mais. Esse secretário, ele apenas tirou um véu da hipocrisia da nossa cidade. É claro, a falta d'água na Coreia não tem a menor importância. A falta de saneamento básico, senador Camará, não tem a menor importância. Vai faltar água em Copacabana, Ipanema e no Leblon 15 dias, 10 dias, para ver o caos que acontece, para ver o número de protestos. Vai faltar água na Barra da Tijuca, esgoto. Vai faltar água. Não se tem banheiro nas favelas, não se tem acesso aos princípios, às coisas mais simples da dignidade humana. Então, quer dizer, quando o secretário diz que é porque é mesmo. Essa cidade se acostumou com isso. Aqui tem cidadão de primeira e cidadão de segunda, cidadão de terceira e cidadão de quarta. O vereador Eleomar Coelho, falando sobre esse assunto, não se abre a boca para falar na questão da política habitacional na nossa cidade. E aí, quando o Beltrame fala um tiro na Coreia, é verdade. Um crime na Zona Sul tem uma repercussão de mídia, de imprensa, que não tem. Lá é cotidiano. Eu já falei isso aqui. Quando você vê garotos de 15, 14, 13, 15 anos matando, vai perguntar qual é o cotidiano deles? Isso faz parte do dia a dia. Meu Deus do céu, eu não esqueço nunca a avó que teve que fazer a opção de Sofia. Ela deixou que o neto morresse assassinado na porta do barraco, porque se ela abrisse, os caras entrariam e matariam os outros 3. É isso que essa cidade, essa nossa cidade, está passando. É por isso, ontem interrompeu-se o fluxo da Zona Sul para a Zona Norte do túnel Rebouças. Né? Você vai por aí, está interrompido o ano todo, sequer foram abertas vias. Então, nossa cidade não pode ficar, nós não podemos ficar com esse pouco. Estou chocado. Vem o governador agora e diz que favela é uma fábrica de bandidos, porque todo mundo quer discutir tudo na periferia. Eu pergunto ao governador Sérgio Cabral, nesse 1 ano que ele está aí, o que ele já fez objetivamente, qual foi o passo que ele deu até agora em relação à orientação, à educação sexual nas escolas. Qual foi a orientação que ele deu para o secretário de educação dele? Qual foi a intervenção real, concreta? Qual foram as autoridades que subiram e que entraram nas favelas até esse momento, que se não a autoridade policial repressiva?
que entra num determinado governo de uma maneira, entra no outro mais forte, depois diminui a carga, depois volta a carga, aí depois se diz, aí é para quê? Para incentivar esse trabalho que vem sendo feito de separar nossa cidade entre pobres e ricos. Isso é um caminho extremamente perigoso. É extremamente perigoso esse caminho de deixar que o caos se estabeleça e deixar que as pessoas decidem. Você é a favor da milícia ou você é contra a milícia? Ah, eu sou a favor, porque com o traficante aqui era pior. Não, eu sou a favor do tráfico, porque com a milícia é pior. Ah, eu pago R$10 por miliciano, mas Então, a ausência absoluta do Estado faz com que os cidadãos comecem a decidir o que é melhor e o que é pior, tendo como opção o péssimo e o horroroso. Ele não está decidindo entre o bem e o mal, ele está decidindo entre o mal e a carnificina, entre o mal e o terrível. O que você prefere, judeu? Morrer na câmara de gás ou degolado? Ah, fulano, assim se vai, assim caminha a humanidade, e assim nós estamos vivendo nessa nossa cidade. O desrespeito com que as autoridades já estão se referindo. Ninguém mais fala. Quando o governador do estado diz que uma favela é uma fábrica de bandidos, o desrespeito com o cidadão não me assusta. Quando o secretário fala alguma coisa nesse sentido, também não me assusta. Não me assusta porque eu nunca tive dúvidas que essa é a visão deles, de que essa é a maneira com que eles veem essa sociedade. Aqui, na esfera municipal, também se dá a mesma questão. Essas periferias, esses bolsões de miséria, eles só interessam eleitoralmente às autoridades, porque ali tem a grande concentração de eleitores que são capazes de eleger uma bancada de candidatos, decidem as eleições do Rio de Janeiro. São os pobres, na sua maioria, que decidem as eleições. Então existe um interesse enorme por esses bolsões, por essa camada da sociedade, nas ocasiões das eleições. E depois se termina, é a prática do prefeito César Maia, que para de trabalhar e só trabalha no ano eleitoral, inaugurando, fazendo, não importa. Quando o secretário de Segurança fala que um tiro em Copacabana não é a mesma coisa do tiro na Coreia, o que ele está querendo dizer é o seguinte: é que se a Praça General Osório Ipanema ficar degradada, vai dar o que falar. Mas o Parque Leopoldina não, pode cair aos pedaços. Lá em Bangu, pode, aquilo que era um exemplo de urbanidade, de equipamento urbano, que lá em Bangu está lá, tem quadra de tênis, a rede está rasgada, tem quadra de basquete, não tem tabela, as grades estão todas furadas, os brinquedos das crianças estão lá, perigosamente, como todos os brinquedos da cidade, instalados pelos órgãos públicos hoje, eles representam perigo para as crianças, porque é balanço quebrado, é ferro, é pedaço de parafuso enferrujado, mas aquilo é lá na Zona Oeste, aquilo é lá para a Zona Norte, aquilo é para lá. Então, eu não acho que ninguém deve ficar chocado quando o secretário de Segurança diz: dar um tiro em Copacabana não é a mesma coisa que dar um tiro na Zona Oeste. Não é mesmo não. Não é mesmo não. Aliás, qualquer coisa para lá não é a mesma coisa de para cá. Eu queria fazer esse registro, lamentar profundamente o caos que a nossa cidade viveu ontem, parabenizar a população do Rio de Janeiro, que mais uma vez, com toda a diversidade, a gente viu cenas emocionantes de pessoas tentando chegar ao trabalho, levando 3, 4 horas, saltando da janela. Não estava ninguém indo para o Maracanã ver futebol, não. As pessoas estavam tentando chegar ao seu local de trabalho. E dessa vez, como dizia há anos, patrão, desculpa, o trem atrasou. Dessa vez atrasou-se tudo, atrasou-se uma cidade. Mais uma vez houve uma prova cabal, uma prova nítida, uma radiografia absolutamente nítida
e reveladora de que as autoridades da nossa cidade estão despreparadas, desorganizadas, incapazes e incompetentes para lidar com o cotidiano normal e muito mais para lidar com situações de emergência. Obrigado, senhor. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, nobre vereador Luiz Freitas, presidente dessa casa, senhores vereadores presentes ao plenário, senhores servidores da Câmara Municipal, a despeito da eloquência, da sempre atuante participação e sempre disposição para o debate público, para identificação dos problemas da cidade e o debate sobre eles que se traz aqui à tribuna o nobre vereador Stepan Nersessian, e com todo respeito ao vereador que combativo, nessa questão pontual dessa verdadeiro caos que se instalou na cidade do Rio de Janeiro no dia de ontem, quero dizer a Vossa Excelência que discordo no que diz respeito ao preparo da Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentamento desse problema. Quer dizer, Vossa Excelência, que ontem fiquei impedido, como tantos outros vereadores, de comparecer aqui à Câmara Municipal em função desse caos que se instalou na cidade. Eu sou morador de Campo Grande e quando vi a chuva torrencial que caía lá na região, comecei a monitorar a situação do trânsito, porque eu sou muito ligado nessa questão, função, enfim, das dificuldades de trânsito, né? Porque é um trajeto muito longo de Campo Grande até aqui a Câmara Municipal. E com aquela chuva, e a chuva ininterrupta, a chuva num volume muito grande, eu fiquei preocupado. Comecei a monitorar e vi que se instalou um verdadeiro problema. Quando fui informado, até mesmo por e-mail, da situação do túnel Rebouças. O túnel Rebouças vem sendo monitorado regularmente, mas se constatou na madrugada ainda, de anteontem para ontem, um desabamento numa galeria interna. Essas são as minhas informações, estou falando com as informações que eu tenho. Na galeria interna. E aquele desabamento, então, foi deslocado um conjunto de profissionais para fazer esse reparo. O que se verificou a necessidade de fazer um reparo mais longo. E na madrugada ainda, segundo hoje esteve aqui se apresentou aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito, que não houve audiência em função de não ter tido quórum da CPI, o secretário Haroldo de Oliveira me explicava que constatou essa informação já na madrugada da necessidade da interrupção do tráfego no túnel Rebouças. E, naquele momento, informou ao prefeito César Maia. E ele também disse que informou como o pessoal da Ponte Rio-Niterói, algumas, eu não entendo bem, exatamente, das vias expressas, pessoal da comunicação, que pudesse cooperar e informar. Mas isso aconteceu na madrugada, a decisão do pessoal da GeoRio de interdição pelo perigo lá do túnel Rebouças. E isso não foi possível informar em tempo hábil que pudesse produzir um efeito de reordenamento viário do trânsito à população como um todo. E a interrupção hoje do tráfego do túnel Rebouças, que por suas galerias trafegam cerca de 190 mil veículos dia, certamente numa área
de alto interesse da cidade, como Zona Sul, Zona Norte, né? Isso certamente traria reflexos imensos por toda a cidade. Isso, aliado, quando eles pensavam em começar os trabalhos no Rebouças, fomos assolados por uma chuva, uma precipitação pluviométrica de dados impressionantes. Há dados que dão conta de 230 milímetros em 24 horas. Isso certamente é o que, segundo cálculos que eu li, são cálculos que dizem respeito a 60 dias de chuva naquela mesma região. E isso aliado ao fato da maré alta ainda, o que provoca uma dificuldade de escoamento das galerias. Então, esse conjunto de fatores realmente trouxe à cidade uma situação absolutamente incomum, uma situação absolutamente pontual e que gerou todo esse transtorno na população. E o que nós vimos, o que eu vi, fiquei atento a todas as informações, fiquei internet, porque não pude vir, fiquei internet, televisão e vendo todos os jornais. O que nós vimos, diferentemente, nobre vereador Stepan Necessian, do que possa parecer, foi a presença da Prefeitura nas ruas do Rio. O que nós vimos foi a presença da Defesa Civil nas ruas do Rio, o que nós vimos foi a presença da Guarda Municipal tentando, quer dizer, depois de realmente um problema estabelecido de proporções alarmantes, tentando resolver os problemas viários, o que nós vimos com a presença de secretários do município o dia inteiro no Rio, informando a população, né, na pessoa deles. Vimos logo na primeira edição do RJTV, eu estava atento, vimos lá o secretário Haroldo de Oliveira, nas ruas, presente, na chuva, trabalhando, informando a população, pedindo à população que ainda não houvesse saído de casa, que se não tivesse alguma coisa absolutamente urgente, ou que evitasse sair de casa, aqueles que tinham que sair, que se utilizassem do transporte público, orientando as melhores vias, alimentando os canais de comunicação com informações, se dispondo a essas informações. E eu vi o secretário, por exemplo, de transporte, deu entrevistas em 3, 4 informativos vespertinos, lá informando, à noite também, na Record, seja na Globo, em vários jornais. Vimos ali a presença do secretário de Obras, ali no túnel Rebouças, juntamente com 150 homens da Conlurb que estavam lá aguardando que a chuva desse uma trégua para iniciarem os trabalhos, quando houveram durante todo esse período quatro desbarrancamentos, tá certo? Onde já existia uma contenção feita pela Prefeitura, onde existia projeto de reflorestamento pela Prefeitura, onde recentemente, há cerca de poucos dias atrás, houve uma queimada, onde foi detectado um vazamento de tubulações de água que está sendo avaliado, dentro, em cima, na comunidade em cima, está sendo avaliado, está sendo feito um relatório. Ou seja, a Conlurb se postou ali, vereadora Luiz de Freitas, durante todo o dia, aguardando uma única trégua das chuvas para que pudesse iniciar o seu trabalho de remanejamento daquele volume imenso de terra. Isso só foi se agravando e hoje se estima que alguma coisa em torno de 7.000 toneladas de terra que estão ali. Felizmente, e graças certamente à própria população e também a um trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro, de um trabalho de prevenção que não deixou aberta a galeria do túnel Rebouças, nós não tivemos acidentes de maiores proporções na cidade do Rio de Janeiro. Então foi um trabalho preventivo, um trabalho consciencioso, um trabalho responsável que a Prefeitura empreendeu num dia caótico para a cidade do Rio de Janeiro. Nesse aspecto eu concordo com Vossa Excelência, em que tivemos um dia para esquecer na cidade. Mas quero dizer que em momento algum a Prefeitura se omitiu, qualquer dos órgãos da Prefeitura de Defesa ou de Prevenção da Prefeitura do Rio de Janeiro se omitiu ao seu trabalho, muito pelo contrário, colaborou
e isso sim precisa ser ressaltado, a participação da população do Rio de Janeiro, a participação efetiva, a compreensão da população do Rio de Janeiro no estado de coisas que estava sendo gerado naquele dia e que, na verdade, colaborou e compreendeu. Tanto é que quero dizer, mesmo vendo todas as reportagens que vi, com todos os transtornos, com todas as insatisfações das pessoas com relação àquele estado de coisas, eu não percebi em qualquer momento a responsabilização individual por qualquer órgão de governo, diga-se de passagem, e sim um sentimento de um problema pontual que ocorria naquele momento e que causou esse transtorno, mas que todos estavam envolvidos na solução desse problema. Mas o que me traz também a essa tribuna, e eu conto aqui com a presença da vereadora Lucinha, que certamente depois falará a respeito desse assunto, eu tenho absoluta certeza, é a situação, a decisão do Estado, do governador do Estado do Rio de Janeiro, de fechar a neurocirurgia no Hospital Rocha Faria. Vereadora Lucinha, começa a reportagem que nós lemos hoje da seguinte forma: vendo o seu quadro de neurocirurgiões diminuir a cada mês devido aos baixos salários, a Secretaria Estadual de Saúde vai extinguir nos próximos 10 dias o setor de neurocirurgia do Hospital Rocha Faria em Campo Grande e possivelmente do Getúlio Vargas. Vereadora Lucinha, o que me lembra essa história, não sei, a senhora deve conhecer talvez até em tom de piada, aquela história do marido que chega cedo em casa e vê a sua mulher traindo ele no sofá, tá certo? E qual é a atitude que ele toma? O marido, ele tira o sofá da sala e bota o sofá lá fora e queima o sofá. Essa foi a medida que o marido traído tomou. Pois bem, o governo do Estado me parece que nesse momento, não querendo fazer piada com uma situação tão séria, mas na verdade é isso. Ora, se eu não tenho condições de remunerar melhor, se eu não tenho condições de manter um quadro efetivo de neurocirurgiões que a população precisa, nós vamos tirar a referência em neurocirurgia de uma população de mais de 2 milhões de pessoas diretamente, que é da Zona Oeste, fora de outros atendimentos, população de outras localidades que são atendidas no Hospital Rocha Faria. Nós vamos simplesmente deixar mais da metade da área da cidade sem neurocirurgiões. Isso, na verdade, é um estado de calamidade. Isso, na verdade, merece dessa Câmara Municipal, merece da Comissão de Saúde, merece de todos os vereadores dessa casa a maior atenção. Quando é que nós vamos voltar a ter no Hospital Rocha Faria, que é um hospital enorme, um hospital que atende a toda a emergência de Campo Grande, da Zona Oeste e adjacência, como é que nós vamos ter um hospital sem neurocirurgiões? E os politraumáticos, chegam ali, os acidentados, os vitimados por atentados, com a situação caótica da violência que nós temos na cidade, como é que vamos fazer? Como é que vamos ser atendidos? Hoje, o senhor vereador Eliomar Coelho, se tivermos um problema qualquer, um acidente, por exemplo, andando, sei que o senhor anda pela Zona Oeste, tiver lá um acidente, o senhor vai ser levado para onde? Para o Hospital Rocha Faria, tá certo? Só que o senhor vai chegar lá, ou eu, ou qualquer um dessa cidade, nós não vamos ter nenhuma possibilidade de atendimento de neurocirurgia, porque o Estado, governador Sérgio Cabral, decide, porque não tem condições de pagar, segundo ele, não tem condições de negociar com os neurocirurgiões, que hoje o neurocirurgião ganha no Estado R$ 1.300 por mês. O neurocirurgião ganha hoje ganha no município R$ 1.800, na União R$ 1.600, na iniciativa privada R$ 10.000 por mês. Tá certo? Esse profissional, na verdade, acena com o valor. Se esse valor não pode ser assumido pelos cofres do Estado, que seja negociado.
O que não se pode é tomar uma decisão, bom, se nós não temos ninguém aqui para atender nisso, fecha. Já pensou se essa moda pega, vereador Eliomar Coelho? O senhor já pensou se essa moda pega? Ora, o hospital tal, os profissionais não querem mais trabalhar, fecha. Fecha. Ué, onde é que está o Estado? Para onde vão nossos impostos? Para onde vai a administração pública? Então eu quero deixar aqui, tenho certeza absoluta que a vereadora Lucinha, vereador Argemiro Pimentel, aqui presente também, morador de Campo Grande, morador da região, tanto quanto o vereador Eliomar Coelho, quanto todos os vereadores dessa casa, nós precisamos ter, vereador Bencardino presente aqui também, uma situação seríssima, que é a disposição do governo do Estado de fechar a neurocirurgia no Hospital Rocha Faria e possivelmente no Hospital Getúlio Vargas. Eram essas as minhas palavras para essa intervenção. Muito obrigado a todos os senhores que deram atenção. A presidência quer fazer um agradecimento especial a alguns servidores da casa que no dia de ontem, com todas as dificuldades, lutaram para tentar resolver os problemas. Especialmente queremos agradecer ao Marcos Ivanildo Santos Virla, da divisão de manutenção, ao Ivan Carvalho, que é o chefe de serviço de máquinas e equipamentos, e ao Arthur Eduardo Mendonça, da diretoria de serviços gerais, pelo trabalho árduo que ontem executaram aqui na casa, e as equipes, evidentemente, que trabalharam junto com eles. A Câmara, a mesa diretora, agradece o empenho desde cedo nos trabalhos de ontem, que apesar de toda a dificuldade, ontem foi um dia atípico, conforme os colegas estão falando no momento, e por mais que se tentasse fazer, não tinha como. Então a nossa Câmara ontem também teve suas dificuldades, mas o grupo que estava aqui ontem, o trabalho foi um trabalho muito bom. Então nós queremos reconhecer o trabalho desses funcionários em prol da manutenção, da evitar que problemas maiores fossem percebidos, fossem ocasionados. A esses funcionários, todos aqueles funcionários que trabalharam junto com eles, o nosso muito obrigado. A palavra, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Luiz Freitas, senhor vereador Romualdo e senhor vereador Pedro Porfírio, senhora vereadora Lucinha, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Quero começar por onde terminou a intervenção feita aqui, muito bem fundamentada e legítima, nobre vereador Bencardino também, muito bem e legítima do nobre vereador Romualdo Boaventura. Em relação à atitude do governador do Estado, devido a um problema surgido e não contornado por ele, em relação à neurologia do Hospital Rocha Farias. Eu acho que tudo que foi colocado aqui é importante. E é importante, dado a importância do hospital para a área que atende. Ainda. Agora, a única coisa que eu gostaria de dizer, o novo vereador, é que o governador é um bom aluno do prefeito César Maia. O prefeito César Maia caiu uma marquise aqui no Rio de Janeiro, aí ele proibiu construção de marquises. Deve ser o único lugar do mundo onde se proíbe construção de marquises, que não tem nenhum problema. Marquises, olha que é a minha especialidade, eu sou engenheiro especialista em estruturas. Então, não, se você faz a marquise, se ela é bem executada, bem projetada e bem executada, não tem problema nenhum. Agora, proibir porque caiu marquises, e se caiu, tem algum problema, vamos verificar onde é que está o erro, babá, isso, aquilo, tentar corrigir. A outra coisa também é a declaração do prefeito, não, eu acho bom, porque isso aí, Vossa Excelência pode até depois levar para o prefeito.
é o que acontece com as escadas rolantes na Praça 15. As escadas rolantes da Praça 15 estão sendo sucateadas, e olha que é uma coisa recente, não é antiga, não. Então o prefeito César Maia disse que toda construção agora, pública na cidade do Rio de Janeiro, não vai ter mais escada rolante. Quer dizer, no lugar de garantir a manutenção, não é? E realmente, porque ali não tem nem acesso para os cadeirantes, nem sei como é que vai ser. Quer dizer, o cadeirante que chegar hoje na Praça 15 não tem como ele ter acesso, a não ser carregado por outras pessoas, porque não tem nem rampa, e a escada rolante que existia está lá totalmente sucateada, e o prefeito... Então, para ver como é que são as coisas, então o governador Sérgio Cabral está exatamente adotando a mesma política do prefeito César Maia, ou seja, criou problema, vamos eliminar aquilo que está causando problema e não tratar do problema. Eu acho que é uma política totalmente errada e que realmente não vai levar nada a bom termo. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre o que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho feito algumas colocações, inclusive eu fiz uma colocação há poucos dias num tratamento da matéria Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, e eu falava do descaso como esta casa tem tratado questões importantes para a cidade e para a vida dos seus moradores. Todos os anos na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, há precipitações pluviométricas que acontecem fora do índice normal e que causa um verdadeiro caos na cidade do Rio de Janeiro. E aí, nobre vereador Romualdo Boaventura, que começou dizendo que discordava do nobre vereador Stepan Necessian, então eu quero dizer que eu vou discordar de Vossa Excelência. Primeiro, veja bem, a presença da prefeitura ontem não justifica de forma alguma a ausência dela durante anos. Eu tenho aqui dados, vou ler, e depois eu quero até que saia publicado no DCM. Isso aqui é um estudo que eu fiz exatamente sobre a execução das metas com contenção de encostas. E aí, só para ilustrar um pouco, eu queria dizer para as pessoas que o que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro, nós podemos dizer que há responsabilidade maior de duas componentes. Primeiro, a forma desordenada como se ocupa o solo da cidade do Rio de Janeiro. Segundo, a inexistência total e absoluta de um sistema de drenagem nessa cidade. Porque se há uma ocupação ordenada do solo da cidade do Rio de Janeiro, e se realmente nós temos um sistema de drenagem eficiente, executado de forma correta, projetado de forma correta, executado de forma correta, o que aconteceu ontem não causaria aquele problema de forma alguma. Não causaria mesmo. Mas o que acontece é que, para se ter a autorização da prefeitura, eu já falei aqui, vou repetir, para se ter autorização para se construir na cidade do Rio de Janeiro, tem que ser emitido um certificado de possibilidades de abastecimento de água e também tem que ser emitido um certificado de possibilidade de esgotamento sanitário, que não é feito de forma alguma. Então nós temos, por exemplo, o bairro onde eu moro, que eu sempre falo que é exemplo de caos urbano, ali era só casas, só residências, e hoje está só com edifícios, ainda existe pouquíssimas residências, 0,001%, o resto tudo é edifícios. Então o que acontece? Se autorizou a construção de edifícios de 10, 15, 18 pavimentos, 20 pavimentos, e a infraestrutura
projetada e instalada continua a mesma. Então, é claro que, na medida que as edificações vão surgindo, então a infraestrutura instalada não tem o dimensionamento suficiente para receber a nova demanda. E aí, é claro, começa a estourar, começa a não dar vazão, começa a alagar as ruas. Ontem, por exemplo, eu achei que poderia chegar aqui na Câmara Municipal cerca de 10 minutos para as 2 e vim bem até mais ou menos a metade do Flamengo, depois empacou e aí não deu mais para vir mesmo, porque chegando aqui na Glória não andava, simplesmente parado, literalmente parado. Então o que acontece? Isso além, e é claro, então como eu ia dizendo, olha aqui, a evolução dos gastos, eu tenho aqui, em 2002, contenção de encostas, drenagens e recuperações, foi alocado, previsto, 13.230.000 reais, foram gastos 11,6, tudo bem, quase a mesma coisa. Aí vem 2003, só 9 milhões, 2004, como era ano eleitoral, aí subiu, foi para 12 milhões. Passou as eleições, 2005, 5 milhões. De 12 baixou para 5. 2006, 3 milhões. E até agora, outubro de 2007, não tem 2 milhões. Então, se isto daqui, que estava previsto no plano anual de trabalho da Prefeitura, e nem 40% está sendo executado, então significa que houve uma ausência total da Prefeitura, exatamente naquilo que é de sua responsabilidade, que é garantir a preservação e manutenção das nossas encostas, cuidar para que realmente haja de forma eficiente um sistema de drenagem e fazer as recuperações que são necessárias. Se isso daí não foi feito, então acabou. O que aconteceu ontem pode acontecer amanhã, depois de amanhã e o ano que vem e assim sucessivamente. Então, só para concluir, queria dizer o seguinte, em 1997, eu apresentei um projeto de lei aqui nesta casa. Olha o objeto do projeto, estabelecer diretrizes para a instalação do sistema de alerta meteorológico no município do Rio de Janeiro. Foi aprovado por esta casa, de 1997, o prefeito vetou. Eu estou falando isso porque é bom que a população da cidade do Rio de Janeiro saiba e tenha conhecimento de que nós, legisladores, que temos responsabilidade com esta cidade, e zelamos por ela, e primamos para a qualidade de vida dos seus moradores, a gente trabalha em benefício disto tudo. Está aqui um projeto apresentado, o prefeito vetou. Sempre com as justificativas mais absurdas possíveis, vetou. E é claro, além de ter vetado, não cuidou daquilo que é o seu trabalho, a sua obrigação, a sua função. E é claro que a cidade sofre o que sofreu ontem por todos nós. Lamentavelmente é isso que acontece. Está meu tempo encerrado, mas eu vou me inscrever para continuar exatamente falando a respeito disso daqui. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora inscrita, nobre vereadora Lucinha, que dispõe de 10 minutos. Nobre presidente dos trabalhos, companheiro Estepânia Cessian, vereadores aqui presentes, vereador Romualdo, vereador Eliomar Coelho, Becardino, nobre vereador Jairinho e nobre vereador também S. Ferraz. O que me traz aqui essa tribuna, primeiro, eu acho que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem que se posicionar em função da decisão do governador Sérgio Cabral de acabar com o serviço de neurologia no Hospital Rocha Faria. O Hospital Rocha Faria é um hospital
que atende uma demanda da população da Zona Oeste imensa. A partir do momento que o governador toma uma decisão técnica, através do secretário de saúde, que determina que no prazo de 10 dias vai acabar com o serviço de neurologia, significa que a população da Zona Oeste vai estar totalmente desassistida. E todos os acidentes de trânsito que acontecem na Zona Oeste e que vão parar no Hospital Rocha Faria, se uma criança soltando pipa, ela cai da laje, ela bate de cabeça, ela precisa de um neurocirurgião, e você não vai ter um neurocirurgião no Hospital Rocha Faria. Então é lamentável a atitude do governador Sérgio Cabral, que mostra que não tem carinho nenhum com a população da Zona Oeste. Eu acho que nós aqui da Câmara Municipal devemos nos manifestar em função dessa questão que está acontecendo e que vai acontecer nos próximos 10 dias lá no Hospital Rocha Faria. É um absurdo. Eu, como convivo ali com aquela realidade, como o nobre vereador Romualdo também, sabemos da necessidade da população de ter um atendimento de qualidade, e o atendimento do Hospital Rocha Faria Pet II é um atendimento precário. O tomógrafo no Hospital Rocha Faria não funciona, vereador Leomar Coelho, só funciona o tomógrafo do Hospital Pedro II. No Hospital Rocha Faria não tem neurologista, tem dia que tem plantão que não tem. Então eu fico estarrecida de saber que na época da campanha, todos vão para a Zona Oeste. Todo mundo vai para a Zona Oeste na época da campanha. E o Sérgio Cabral esteve lá na Zona Oeste, conseguiu muitos votos. E agora vai tirar um serviço que é fundamental, importantíssimo para a população da Zona Oeste, que é o serviço de neurocirurgia do Hospital Rocha Faria. Aí eu pergunto, o que nós, enquanto parlamentares aqui nessa casa, devemos fazer? O nobre vereador, doutor Carlos Eduardo, da Comissão de Saúde, se manifestou através do jornal, mas isso não é o suficiente. Eu acho que tem que ter uma posição da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em defesa do Hospital Rocha Faria, em defesa da população da Zona Oeste, de não admitir que o governo do Estado venha acabar com esse serviço que é importantíssimo para a nossa região. Então, eu acho que nós temos que tomar uma posição, sim. Nós não podemos apenas nos contentarmos e assistirmos a matéria no jornal, no noticiário, e simplesmente acharmos que isso é uma questão que o governo do Estado, nós somos parlamentares, vereadores dessa cidade do Rio de Janeiro, mas nós moramos na cidade do Rio de Janeiro, moramos também no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, e o Hospital Rocha Faria é um hospital estadual. Eu acho que essa questão tem que ser levada com mais seriedade. Eu acho que tem que sair um documento desta casa, endereçado ao governador, mostrando a ele que isso é um absurdo, deixar a Zona Oeste abandonada. E não é só a Zona Oeste não, viu? Porque a área da Costa Verde, todas vão em direção ao Hospital Rocha Faria. Então, o atendimento não é só da população do Rio de Janeiro, do município do Rio, é também da área da Costa Verde. Então, eu deixo aqui essa questão aos nobres companheiros. Eu acho que nós devemos emitir um documento, encaminhamos esse documento ao governador Sérgio Cabral. Um documento mostrando a ele o absurdo que se pretende fazer. E concordo, vereador Romualdo, que em época de campanha todo mundo vai para a Zona Oeste. E se promete tudo. Só que na hora que chegam os investimentos na Zona Oeste vão pelo ralo. Eles desaparecem. E vejo que a responsabilidade nossa hoje é uma responsabilidade muito maior. A população da Zona Oeste não pode ficar sem esse atendimento. Então, eu coloco aqui minha posição de repúdio ao governador Sérgio Cabral em função dessa decisão, já que não tem especialista, já que não tem neurocirurgião, então acaba com o serviço no Hospital Rocha Faria. Como se daqui a pouquinho também vão acabar com ortopedista no Rocha Faria, já que não tem ortopedista para trabalhar no hospital, já que os ortopedistas estão pedindo as contas e indo embora, então vão acabar com o serviço de ortopedia. Eu convivo próximo ao Hospital Rocha Faria ali e vejo a realidade do nosso povo que está lá. As pessoas vão para o hospital, não tem ortopedista. Às vezes você não tem um neurologista. Aí o governador vai, não, já que existe a dificuldade, vamos tirar esse atendimento do hospital. É um absurdo e eu acho que nós temos que tomar uma posição. Um documento, encaminhar esse documento ao governador Sérgio Cabral. Vereador Eliomar Coelho, concordo com as suas palavras em relação à questão dos investimentos. Os investimentos na área da cidade de Janeiro, na área de contenção de encostos e drenagem, é muito aquém do que deveria acontecer. Ontem eu andei a área de Sepetiba, e a população de Sepetiba sofreu
como toda a cidade sofreu, mas Sepetibe, Pedra de Guaratiba, principalmente as comunidades mais carentes, os valões, os rios transbordaram e as pessoas perderam o pouco que já têm, que são os móveis que compram na Casa Bahia, que por muitas vezes não dura nem 2 anos, que aí vem enchente e acaba, vamos dizer assim, com aquele bem que a população comprou, porque o rio transborda e realmente os investimentos na área de drenagem, na área da cidade de Janeiro, lá na Zona Oeste, é muito precário. A Rio Água esteve lá há 2 meses atrás, numa visita que eu acompanhei, e mostrei a realidade dos valões da Zona Oeste, que precisa ser feito dragagem, já que não pode fazer a canalização, né, aquela canalização de concreto, né, nas laterais dos valões e dos rios, que pelo menos fosse feita a dragagem desses valões, desses rios, para evitar que na chuva as pessoas perdessem, né, não só a vida em alguns casos, como também aquilo que a pessoa tem, que adquiriu com muita dificuldade. Então, eu acho que os investimentos na área da cidade de Janeiro, na área de drenagem, está muito aquém do que deveria existir. E volto a falar uma questão, me reportando o que eu falei em relação à área da saúde. Está se discutindo a questão da CPMF, né, vereador? Lá em Brasília, a CPMF era um imposto que viria para atender, socorrer a saúde. E todos foram favoráveis, porque a saúde é importantíssima. Sem a saúde, como é que a população mais humilde, se não tiver uma saúde pública decente, ela vai morrer desassistida? Então, o CPMF foi um imposto criado para a saúde. Só que hoje não é mais para a saúde. Serve para tudo. Para a saúde é que não serve, porque os investimentos não chegam. Então, não adianta a população pagar imposto, pague CPMF, cada cheque pague CPMF, e o dinheiro não chega lá na ponta. Então, eu sou contra a CPMF, porque se o dinheiro não vai para a saúde, para que nós vamos pagar imposto? Se o dinheiro vai para tudo, vai para superávit primário, vai para Bolsa Alimentação, vai para uma pregada de programas assistenciais, mas para a saúde que é bom não vai. Até para, como o próprio Eliomar Coelho falou, até para comprar deputado, para aprovar a CPMF, mas para a saúde que é bom, o imposto não vai. Então, é nesse momento que eu gostaria de fazer essas questões de ordem aos nobres vereadores. Meu tempo acabou, Stepan? Meu tempo acabou, Stepan? Então, eu vou me reescrever, porque tenho... Tá bem. Como o vereador Eliomar Coelho, o vereador Jairim pede a parte ao próximo inscrito. Meu tempo já acabou. Eu te dou uma parte. Se pode dar uma parte ao nobre vereador Jairim? Eu queria continuar aqui, nobre presidente. Vossa Excelência que tem outros oradores inscritos, então gostaria que o vereador Jairim... Tá bom, muito obrigada, então. Ou que nos blindasse com a inscrição dele para usar 10 minutos, ela já desceu, Vossa Excelência não pode mais apartear. Quiser se inscrever, vereador? Não, tem o próximo vereador inscrito é o vereador Pedro Porfírio, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Stepan Essesian, que aliás fica muito bem nesse lugar, como síntese do que nós esperamos de melhor desta casa. Senhores vereadores presentes, vereador Eliomar Coelho, vereador Sebastião Ferraz, Romualdo Pecardino, vereadora Lucinha. De acordo com o entendimento do vereador Jairinho com a mesa, eu vou dar 1 minuto de a parte para o vereador antes de começar a falar. Agradeço a Vossa Excelência. Eu queria só colocar 2 questões aqui rapidamente. A primeira questão é dando apoio irrestrito e incondicional à vereadora Lucinha, que é uma lutadora dentro de Campo Grande na questão da saúde, ela conhece de perto, mora em Campo Grande, está ali do lado do hospital, e ela vivencia a piora progressiva do sistema de saúde no Rio de Janeiro. Eu queria que as pessoas entendessem que a saúde dentro do município do Rio de Janeiro é um mecanismo, e esse mecanismo tem diversas partes. E um hospital do Porto do Rocha Faria deveria ter uma neurologia adequada, uma CTI, um CTI neonatal, uma área de obstetrícia bem estruturada, mas não é o que acontece. Ao contrário, os postos de saúde deveriam ser bem equipados para poder pegar a demanda das pessoas e das crianças que têm faringite, que tem problema de garganta, que tem diversos outros problemas. E o hospital estadual
serviria para uma complexidade um pouquinho maior. Mas está tudo errado. Tanto os hospitais da rede estadual, quanto os postos da saúde da rede municipal estão tratando com descaso a saúde no município do Rio de Janeiro. E agradecendo ao vereador Pedro Porfírio, fazendo alusão ontem e parabenizando a Rede Globo de televisão, que ontem colocou, vereador Eliomar, a questão da aprovação automática no seu horário nobre. Teve um comentário dentro do autor da novela, ele colocou que agora vão começar a passar as crianças automaticamente. Isso foi um tema debatido pela Rede Globo de televisão no horário nobre amanhã. Agradeço a parte ao vereador Pedro Porfírio. A parte heterodoxo do vereador Jairinho, que a parte outra, o senhor mesmo falar, é um pré-pago, uma parte pré-pago, que vale ao celular pré-pago. Senhor presidente, é uma coisa muito mais séria. Me permita dizer outra vez, muito mais séria. Gostaria de saber se os senhores vereadores já tomaram conhecimento da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o Estado da Juventude, Drogas, Prisões e Acidentes. Importantíssimo para aqueles que defendem a execução dos pobres das favelas, porque, na verdade, o que essa pesquisa demonstra é que esses que defendem, essa classe média que defende, não é a classe média toda, é claro, mas essa paranoia que hoje dissemina a classe média defende, é a compensação existencial pela sua impossibilidade de educar seus filhos, pela falência da família burguesa. A família burguesa faliu, não tem mais valores. Olha aqui o perfil dos consumidores de droga, segundo um órgão suspeito com uma fundação Getúlio Vargas. O perfil do consumidor declarado de drogas é como no caso dos demais problemas, o de um jovem homem solteiro. 86% tem entre 10 e 29 anos, contra 39% do conjunto da população, e 99% são do sexo masculino, contra 49% da população. Esses jovens são brancos, 85%, contra 53% da população, da classe A, 62%, contra 5,8% da população. O quadro de drogas como um bem de luxo para casas de elite, que confirma em quase todos os níveis analisados. Em 68% daqueles onde se declara consumo de droga, sempre se consome os alimentos do tipo que se quer, contra 25% do conjunto da população. Ainda consistente com o quadro de filhinho de papai, 80% ocupam papel de filhos em suas moradias, ao invés de cônjuge e chefe, contra 26% do total da população. Esse é um estudo de 90 páginas, que foi apresentado no mesmo seminário no qual o secretário de Segurança, senhor José Mariano Beltrão, declarou que uma coisa é dar um tiro em Copacabana, outra coisa é dar um tiro na Coreia, lá na Zona Oeste. É um dado que mostra o volume, a natureza dos equívocos praticados pela política de segurança do governador Sérgio Cabral. Uma política que erra quando transforma a questão da droga numa questão de guerra, a questão do combate ao crime, ao tráfico numa questão de guerra. Isso seria muito adequado a uma guerra mesmo. Mas quando se cria um ambiente de guerra, se cria um ambiente da legitimação da execução. Se pretende, então, justificar as ações da polícia que abraçou
a doutrina segundo a qual a sua função não é combater o consumo de drogas ou combater o crime, mas executar tantas pessoas quantas sejam possíveis, como aconteceu no primeiro semestre desse ano, em que 696 jovens e adolescentes foram executados praticamente em zonas pobres. No único dia, no Complexo do Alemão, a polícia matou em torno de 30 pessoas. Só numa Kombi que saía que trabalhava na comunidade, a polícia matou 17 pessoas, sem oportunidade sequer de defesa. Então eu pergunto aos meus amigos companheiros vereadores, aos que estão nos vendo e nos ouvindo, se isso tudo não é uma busca de uma compensação. Eu posso falar, porque tenho 4 filhos. Os meus filhos mais velhos, um é jornalista em Brasília e outro é figurinista da TV Globo. Essas pessoas se criaram no momento da ditadura, em que eu estava na prisão ou na clandestinidade, vivia o maior sufoco e a mãe fazia das tripas coração para criar aqueles meninos. Hoje eles estão incorporados à vida produtiva e em nenhum momento nos deram preocupação quanto a isso. Tenho hoje um filho de 19 anos que estuda Direito, um filho de 15 anos que está no 2º grau, e com certeza eu posso dizer que seria uma grande surpresa para nós, para mim e para a mãe, se em algum momento ele se envolvesse com droga. Por que eu tenho essa convicção? Porque nós vivemos honestamente com os nossos filhos. Nós temos uma relação com os nossos filhos direta, permanente. Nós acompanhamos e somos cúmplices de suas atividades. E nós consideramos que, se um dia um deles decidir consumir drogas, é uma decisão deles. É uma decisão que nós temos que analisar, nós temos que ver, nós temos que procurar, nós, os pais, responder. Nós, os pais, temos que responder. Nós não podemos entregar à polícia um problema que nós não conseguimos responder. Eu, na minha coluna de amanhã, na Tribuna da Imprensa, eu cito, inclusive, a história de um vizinho. Eu moro num condomínio de classe média, que, inclusive, tem vigilância, de empresa de vigilância, para controlar os acessos. E o meu vizinho do lado tinha um filho viciado. Esse filho recebia a droga em casa. O fornecedor ia de bicicleta ou de moto entregar em casa. Os pais sabiam e, como não conseguiram convencer a nada, resolveram aprontar uma armadilha para o entregador. Quando o entregador da droga chegou, a polícia chegou junto e prendeu o entregador. O filho pulou o muro, um muro alto, e disse: eu é que tenho que ser preso, porque eu que chamei, eu sou responsável, eu quero ser preso. E brigou com a polícia, e brigou com todo mundo. O resultado foi que ficou tudo em casa, não se fez mais nada, e hoje a família já não mora no meu condomínio, a família já se mudou, porque não achava que o problema era aquele condomínio. Não é. O problema é da falta de ideologia, da alienação montada, a alienação montada pelo sistema, que prefere que os jovens corram para a droga do que se interessem pelos problemas sociais, do que se interessem pelos problemas do país. É muito diferente da geração de hoje, essa juventude de hoje, da juventude que foi a minha juventude, a juventude de outros vereadores, como o vereador Sebastião Ferraz, como o vereador Stepan e outros vereadores da minha geração, que participava de tudo, que se tomava conhecimento de todos os problemas,
que se considerava igualmente responsável pelos destinos do país. O sistema, com a pressão da ditadura, que levou à morte de mais de 500 jovens, com toda a pressão da mídia, investiu pesadamente no desvio de conduta dos jovens. Era preferível que eles se jogassem na droga do que se tornassem incômodos para o sistema. Só que isso cresceu muito. Hoje, o país que mais consome droga no mundo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 4% da população do mundo. 4%. E, no entanto, é responsável pelo consumo de 25% da droga. Esse é um dado que tem que ser encarado de uma maneira clara. Aqueles que defendem a recusa da discussão da questão ideológica, da questão filosófica, do comprometimento patriótico, aqueles precisam refletir. É preciso que haja uma política em relação à droga que não seja necessariamente a política da repressão e da matança dos pobres. Quando o jornal Dia, ontem, deu a matéria, aliás, no dia 23 deu a matéria, disse: quem consome são os ricos, quem está preso são os pobres. É isso, infelizmente. Eu não vim aqui para jogar pobres contra ricos, eu não vim aqui para fazer demagogia, mas eu tenho que dizer com toda clareza, senhores, dizer com toda clareza mesmo, é preciso que a gente faça uma reflexão, repudiando a reflexão, repudiando o extermínio dos pobres, as ações violentas nas comunidades pobres e buscando uma discussão honesta que possa levar a qualquer solução, menos a caça humana, como aconteceu na favela da Coreia, menos a busca de bode expiatório. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra por 5 minutos. Com a palavra franqueada, vereadora Lucinha. Dispõe de 5 minutos exatos, vereadora, porque nós temos que encerrar a primeira parte às 16h40. Eu sei que a Vossa Excelência merece falar muito mais, até pela distância que percorre da Zona Oeste aqui. Não, presidente Stepane Essencian, eu até pensei que o vereador estava de marcação com a Lucinha, mas eu sei que Vossa Excelência tem um carinho especial com a minha pessoa. Quando eu falei da questão do imposto CPMF, eu coloquei como uma questão que tem que ser discutida nessa casa aqui também, porque a discussão se dá em Brasília, mas nós somos representantes da população da cidade do Rio de Janeiro. E no processo eleitoral, os vereadores interferem quase que diretamente, né, no processo de eleição dos candidatos a deputados federais, que estão em Brasília e que, por muitas vezes, votam a prorrogação da CPMF nos acordões. E a saúde, a CPMF foi criada para atender a saúde e foi totalmente desvirtuada, né, do seu objetivo maior, que era dar atendimento de saúde de qualidade à nossa população, principalmente a população mais carente da cidade do Rio de Janeiro, que precisa de um atendimento de saúde de qualidade. Mas eu voltei aqui a usar dessa tribuna, porque hoje eu vindo aqui para essa casa, eu vim hoje de trem e metrô, porque o caos na Avenida Brasil é muito grande. Então, peguei um trem em Campo Grande, soltei, peguei o metrô e vim de metrô para a Câmara, porque a Avenida Brasil está congestionada, vários pontos lá que são críticos de alagamento, então preferi vir de trem. E vindo de trem, eu estava conversando com as pessoas no trem, e uma delas me abordou e falou: vereadora, a senhora leu a matéria do jornal Extra de hoje? Eu falei: olha, eu não tive oportunidade de ler, mas eu gostaria que a senhora lesse. Eu já tinha lido a matéria do jornal O Globo e tive a oportunidade de ler a matéria do jornal O Dia. A matéria diz o seguinte: o governador diz que altas taxas de natalidade em comunidades pobres são fábrica de marginais.
E vem o seguinte: o governador Sérgio Cabral afirmou que as altas taxas de natalidade em localidades pobres, como Rocinha, são verdadeiras fábricas de marginais. Em entrevista concedida ao site G1. Aí eu fico muito preocupada com essa declaração. Porque quando ele fala da Rocinha, ele fala de uma comunidade que é carente, que necessita de investimento na área de educação, na área de lazer, de esporte, que necessita que os jovens daquela comunidade tenham acesso ao mercado de trabalho. E como que um governador vai para o meio de comunicação e diz que é fábrica de marginais as crianças que nascem em comunidades carentes? Então, como é que fica as comunidades das favelas da cidade do Rio de Janeiro? Será que todas as mães que dão à luz, estão dando à luz a futuros marginais? Isso é um absurdo, essa declaração infeliz do governador Sérgio Cabral, tentando, como pano de fundo, dizer que o aborto é a solução. Quando, na verdade, o aborto não é a solução para a comunidade pobre, para as crianças que nascem em comunidade da periferia. O que era importante ser executado nessa cidade, nesse estado, é uma política de educação que desse oportunidade aos nossos jovens de entrar no mercado de trabalho. Educação com qualidade, e não educação de fachada. O governador ainda insiste na matéria. Tudo tem a ver com a violência. Você pega o número de filhos por mãe na Lagoa, na Tijuca, Meia, Copacabana, é padrão sueco. Agora você pega na Rocinha, é padrão Zâmbia e Gamão. Isso é uma fábrica de produzir marginais. Lamentavelmente, o governador não está preparado para governar o nosso estado. Uma declaração infeliz, dando a entender que as crianças que nascem na periferia, nas favelas, já têm o seu destino traçado, vão ser marginais. O governador Sérgio Cabral está equivocado. Ele não sabe que é um projeto de educação para poder atingir os nossos jovens. Ele não tem educação como sua meta principal, uma proposta de governo que venha fazer inclusão social. Declaração como essa, sinceramente, é lamentável que o governador dê essas declarações. Há pouco tempo atrás foi a declaração do secretário de Segurança, dizendo que o tiro em Copacabana é de um jeito, que pega uma criança em Copacabana, dá manchete de jornal. E uma criança que morre na favela da Coreia, em Senador Camará, a imprensa atua e o próprio governo vê de outra forma. Isso não existe. São crianças, não importa se mora na Rocinha, se mora em Ipanema, Leblon, ou se mora em Senador Camará, na Coreia, ou na comunidade de Antares, ou da favela do Aço. Então, essa matéria que foi colocada aqui no jornal, lamentavelmente, e depois vem aqui, o índice de natalidade caiu mesmo em áreas carentes. O governador deveria atualizar seus números. Não se pode combater violência com outra violência ainda mais, atentar contra a vida de uma criança concebida. Que foi a declaração que foi dada pelo reitor da PUC, que falou que o governador está mal informado, ele não conhece os índices. Então, quando um governador se reporta à imprensa e fala para a população, dizendo que o problema da marginalidade está nas comunidades carentes, eu só posso dizer, lamentar essa fala do governador Sérgio Cabral, que para mim é uma vergonha, não está preparado para governar esse estado. O que nós precisamos, sim, é de controle de natalidade, precisamos de planejamento familiar, precisamos de uma educação de qualidade que venha fazer inclusão social, principalmente dos nossos jovens que moram em periferia. E não dizer que para resolver o problema da marginalidade tem que resolver a questão da liberação do aborto. Infelizmente, eu fiquei chocada com essa matéria, não posso aceitar, como acredito que a maioria dos vereadores aqui nessa casa, nós não podemos aceitar essa fala do governador, dizendo que para se resolver o problema da marginalidade, é liberar o aborto, quando a questão passa longe disso, bem distante disso. Para se resolver o problema da violência, tem que se investir no social, é educação de qualidade, é o turno integral, é dar oportunidade aos nossos jovens de aprender uma profissão, estar capacitado para entrar no mercado de trabalho. E não dizer que as mães que dão à luz em comunidades carentes estão gerando
os futuros marginais da nossa cidade. Eu só posso lamentar e repudiar mais uma vez a atitude do governador de ter feito isso com as nossas crianças, com os nossos jovens da nossa cidade do Rio de Janeiro. Ele não está preparado para governar esse estado. Ele estaria preparado para ser síndico de prédio e não para governar um estado como o Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Lucinha. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Para fazer uso da palavra, o nobre vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente, nobre vereador Stepane Essessian, que preside essa sessão, senhores vereadores presentes, eu certamente, em primeiro lugar, me congratular aqui com os senhores vereadores hoje presentes, que nós estamos fazendo o exercício do grande expediente, né? O grande expediente dessa casa é exatamente para isso, né, vereador Stepane? De vez em quando nós nos esforçamos aqui para isso, para que a gente debata durante o grande expediente, enquanto, quer dizer, se usarmos dessa forma, talvez não precisemos fazer uma reforma do nosso regimento interno, né? Para que a gente fale sobre os temas de interesse público no horário apropriado para ele, nós tenhamos o horário das 16 às 18 horas para procedermos às votações das matérias propostas pelos senhores vereadores. Mas, de qualquer sorte, a minha retorno hoje à tribuna é para, de certa forma, solidarizar e fazer coro com a voz da vereadora Lucinha. E eu estou achando que eu conheço bem o governador Sérgio Cabral, já fizemos campanhas juntos. A política é assim, né? Às vezes você está alinhado, mas ninguém está livre da pessoa tomar uma atitude na sua vida que você discorda amplamente. Você pode estar do lado dela e de repente ela toma uma atitude. E o governador Sérgio Cabral me espanta na medida que, no momento em que ele assume o governo, eu não o apoiei para governador, mas quando ele assume o governo, algumas declarações do governador Sérgio Cabral realmente têm sido, e algumas atitudes também, têm sido completamente diferentes a tudo aquilo que ele prega, tudo aquilo que ele leva como mensagem, como proposta de governo em tempos de eleição, em tempos de contato direto com o eleitor. Eu, palavra de honra, nunca vi o governador Sérgio Cabral dizer num comício político, num encontro político qualquer, que ele era a favor amplamente do aborto, porque ele é amplamente a favor do aborto sem qualquer tipo de restrição, pelo que ele vem pregando. Eu certamente sou contra sob qualquer aspecto, mas respeito muitas opiniões em que as pessoas debatem uma questão tão delicada com maior profundidade. Já o governador tem sido absolutamente favorável ao aborto sem restrição, sem restrição. Eu não vi em momento nenhum ele falar, não, mas nesse caso, por isso, por aquilo. E nas suas argumentações, que são as mais fracas até o momento, pelo que a gente tem podido acompanhar da imprensa, como trouxe hoje aqui bem a vereadora Lucinha, ele argumenta que ele é a favor do aborto porque na Rocinha, e eu pego Rocinha aí, não é a Rocinha em si, temos tantas comunidades na nossa Zona Oeste, temos a comunidade de Antares, que é uma comunidade dificílima, não é? Onde temos lá problemas do mais alto grau ainda para resolvermos. Temos a comunidade da favela do Aço, que é um desespero, tá certo? Na verdade, tem muita coisa ainda que fazer naquela região. E essa Rocinha que ele disse, na verdade, pode ser generalizada para qualquer comunidade carente. Até a Rocinha é muito melhor do que muita comunidade que nós temos na Zona Oeste. Tem uma estrutura muito maior do que muitas comunidades que nós temos na Zona Oeste. E ele simplesmente argumenta que ele é a favor do aborto porque nessas comunidades são verdadeiros geradores de bandidos, né? De marginais.
Isso é complicado, senhor presidente Stepane Essencian, é complicado. Eu que conheci o vereador, o deputado Sérgio Cabral, convivi com ele durante muito tempo, e ouvir isso dele, isso realmente nos choca, porque ele, no seu argumento, na realidade, vereadora Lucinha, o que o professor Célio Parelli, ele quer combater a violência, um argumento absolutamente simplista, ele quer combater a violência com outra violência sem medida, com uma violência absurda contra a vida humana. Como é que você pode, então mata o feto, mata o filho, porque se ele nascer, ele vai ser marginal. Que isso? E aí, ele nega e renega toda a sua concepção, ele renega a si mesmo como político, ele atesta de forma cabal a incompetência como político de resolver os problemas sociais, ou pelo menos de lutar e de envidar esforços na solução dos problemas sociais. É mais ou menos, vereador Lucinha, como a medida, aí muito mais grave, nesse aspecto que Vossa Excelência trouxe aqui, do aborto, muito mais grave, sem sombra de dúvida, mas é mais ou menos como a medida do Hospital Rocha Faria. Ora, se nós não podemos negociar, não podemos tratar com os neurocirurgiões, acaba com a neurocirurgia do Rocha Faria. Ora, se nós não podemos cuidar das crianças que nascem, se nós não podemos dar direito à vida, que é inalienável, o direito à vida, que é constitucional, se nós não podemos fazer isso por nossas crianças, se nós não podemos tratar dessas crianças, dar condições de estudo, condições de ensino, condições de uma juventude digna, condições de emprego, condições de exercer uma profissão, de ser um cidadão com dignidade, se nós não temos condição de fazer isso, por quê? Porque eu estou atestando a minha incapacidade como agente público, como um político, de envidar esforço nesse sentido. Então o que nós fazemos? Vamos matar eles no nascedouro. Nós vamos fazer o quê? Aborto. Essa turma aqui não pode nascer mais ninguém daqui, porque eles não têm condições de sobrevivência. Por quê? Porque, de repente, nós, e isso eu acho que está na cabeça dele, que nascemos num berço de ouro, que nascemos com plenas condições de sobrevivência, que tivemos tudo, e que chegamos a ser governador, nós estamos atestando aqui a nossa incapacidade, a nossa incompetência de gerenciar a sociedade, para que a sociedade, e a sociedade que me elegeu, que me escolheu, mas certamente não me escolheu se eu tivesse dado essas declarações dessa forma. Então, vereadora Lucinha, eu quero aqui me solidarizar com Vossa Excelência, sempre atenta também. Essa questão do aborto é uma questão que emociona, é uma discussão muito grande na sociedade, reconheço isso, mas o direito à vida é inalienável, o direito à vida antes de qualquer coisa. A vida, o dom da vida, não está e nunca estará sob domínio do ser humano. Todos aqueles que tiram a vida, no outro plano, no plano espiritual, responderão severamente por isso. Principalmente aqueles que o fazem de forma deliberada, de forma consciente. Eu tenho, vereadora Lucinha e senhores vereadores, plena convicção de que num outro plano, cada ser humano que ousa, que pensa, que pode dispor da vida de outro ser humano, terá seguramente a sua resposta, se não nesse plano, em outro plano. É o que eu tinha a dizer. Parabéns à vereadora por trazer a matéria à discussão e ao debate nessa casa. Não tendo o nobre vereador utilizado dos 20 minutos, a palavra fica franqueada pela ordem a vereadora Tereza Berg, que se não fizer o uso dos 10 minutos, vereador Esquil Brazão.
Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras, eu venho a esta tribuna também para manifestar o meu repúdio às declarações do governador Sérgio Cabral. Claro, eu confesso a vocês que hoje saí de casa muito cedo e não tive tempo de ler os jornais. Estou baseada no que ouvi da vereadora Lucinha e vereador Romualdo Boaventura. Então, eu só posso repudiar essas declarações, dizer que sou contra o aborto, sim. A minha formação religiosa já me leva a este posicionamento, mas também dizer o seguinte: quando um dirigente público resolve enfrentar esta questão de frente, ou melhor, discutir o tema, eu acho que já é um avanço, porque em cima da discussão do aborto, nós podemos discutir também o planejamento familiar, que eu acho que é um dos problemas mais sérios e que os nossos governos, quer estadual, municipal, federal, deveriam ter toda uma preocupação em discutir, em investir na prevenção. Mas queria também aqui hoje repudiar uma declaração do secretário de Segurança, do Beltrame, quando ele disse que um tiro em Copacabana tem um valor diferente de um tiro na favela da Coreia. Isso realmente é um absurdo. O secretário foi de uma infelicidade total e absoluta, como se a vida tivesse valores diferentes dependendo do local. Lamento profundamente. Eu acho que esta política de confronto que aí está também não vai resolver nada. Sou contra, porque nós vemos todos os dias morrendo pessoas, morrendo inocentes, vítimas de balas perdidas. E eu cito uma região onde eu atuo, onde eu trabalho, que é a Vila Cruzeiro. Está insuportável. Sistematicamente, a polícia entra todos os dias com o chamado caveirão, fica 2 horas, entra no confronto, sai, como se isso fosse resolver alguma coisa. A população continua lá, abandonada, desassistida, porque é uma comunidade onde ninguém investiu nada até hoje. Abandonada, sim, pelo poder público municipal, pelo poder público estadual, pelo poder público federal. Então, enquanto nesta cidade, enquanto neste país, nesse estado, não se investir sistematicamente na prevenção, numa saúde digna, numa educação, como muito bem colocou a vereadora Lucinha, com turno integral, com horário integral, nós, lamentavelmente, continuaremos vivendo dias tão ruins quanto os que vivemos hoje, ou, quem sabe, até talvez piores, porque nós temos visto que sistematicamente a violência cresce a cada dia. E se fala muito em drogas, se fala muito em consumo de drogas, mas uma pesquisa recente esta semana mostrou que 72% dos usuários de drogas, na verdade, vêm da classe média e da classe alta. Então, também está na hora da nossa Secretaria de Segurança se preocupar, sim, não apenas com o traficante, mas também com o usuário. Era isso, senhor presidente, que eu queria dizer. Com a palavra franqueada, para uso da mesa, o vereador Chiquinho Brazão dispõe de 5 minutos. Boa tarde, vereador Stepan, presidente hoje aí dos trabalhos, presídio dos trabalhos. Boa tarde a todos os colegas, nobres vereadores e a todos os funcionários dessa casa. Gostaria de expressar aqui, ontem eu tomei o conhecimento
de que viria o representante da Rufolo tratar de um assunto com os funcionários terceirizados e, inclusive, devido aí ao tempo, eu cheguei até um pouco atrasado, mas quando cheguei não compareceu nenhum representante. Eu vi aí a aflição dessas pessoas, porque eles haviam recebido um papelzinho, onde ali estava dizendo que eles teriam que assinar a demissão. E ontem eu tive até uma breve reuniãozinha aqui embaixo com eles. Conversei, levei ao conhecimento até do presidente. Acho uma injustiça o que está ocorrendo com esses funcionários. Gostaria de que a casa, dentro do possível, tomasse uma posição. Caso não houvesse um entendimento entre os funcionários e essa empresa, faria até caso não haja esse entendimento, um comunicado ao Ministério Público do Trabalho, para que realmente possa orientar e ajudar esses funcionários. Gostaria também de saber da mesa sobre a posição dos bancos, se vai haver, qual o prazo da licitação para que novos bancos possam participar aí dessa licitação e atender os anseios aí dos funcionários que estão aí nesse problema da dívida. E também falar sobre o problema aí da cidade. Nós vimos que uma chuva, certamente uma chuva forte, ela traz os problemas imediatos. Hoje a chuva na cidade ela está bem mais fraca, mas não deixa de apresentar problemas na cidade, porque nós temos muitos problemas antigos, que são os chamados bolsões de águas, aonde retém o trânsito, e com isso cria realmente um engarrafamento insuportável, onde os motoristas, os condutores de seus veículos, passam ali horas para chegar no seu trabalho. Então a cidade praticamente para. E esses bolsões, esse problema, ele não é um problema atual, não é um problema que surgiu há 2 meses, não é um problema que surgiu há 6 meses, é um problema que já vem se arrastando há alguns anos e que é realmente do conhecimento das autoridades de trânsito, porque ali elas sabem aonde há esses bolsões. Está faltando realmente medidas que corrijam esse desnivelamento do solo ali da estrada e que possa realmente, quando a cidade receber uma chuva, quando a cidade recebe uma chuva, por menor que seja, infelizmente cria-se um caos. Nós sabemos que ontem, a obstrução realmente do túnel, é claro, até por medida de segurança, foi a medida correta, mas não podemos conviver com o desespero de todas as vezes que chove na cidade, as pessoas não têm condição, muitas das vezes, de chegar dentro do seu trabalho. Elas têm que mudar os seus horários, elas têm que sair muito mais cedo de casa e chegar bem mais tarde ao trabalho. Nós temos que cobrar, pedir às autoridades de trânsito, a Secretaria Municipal de Obras, Transporte, e que tome essa medida para que isso seja corrigido. São essas as minhas explanações, presidente. Obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 2715 de 2007, de autoria do vereador Adilson Pires. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto
a Pastoral de Favelas da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, pelos relevantes serviços prestados na área social ao longo dos anos, com competência, seriedade e muito trabalho. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 2716, de 2007, de autoria do vereador S. Ferraz. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao médico veterinário Dr. Eduardo Batista Borges, pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número. Requeiro a mesa diretora de autoria da vereadora Cristiane Brasil. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo da pauta da ordem do dia semanal o projeto de lei número 975 de 2006, de minha autoria, que revoga a lei número 1692, de 26 de março de 1991. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, aqui embaixo, por favor, vereador Jorginho, aqui no microfone de baixo, por favor. O vereador Jorginho, da SOS. Boa tarde, senhor presidente, aos vereadores, imprensa, enfim, a todos. Eu venho aqui dar uma pequena palavra de 2 minutos. Me colocar solidário aos funcionários da casa com essa questão da mudança de empresas aqui, que eu também participei e quero estar nessa luta com eles. A segunda é declarar aqui que eu estou meio assustado com o que eu li nos jornais hoje, e eu acho até que, pelo tempo de política e pela lucidez do nosso governador, eu não acredito que ele tenha declinado que nas comunidades são uma fábrica de marginais, quando não há um controle de natalidade. Na verdade, esse tema do aborto é um tema polêmico, e eu não quero entrar nesse tema, até porque sou radicalmente contra. Mas também sou da educação sexual e do controle de natalidade na comunidade. E eu quero fazer um pedido ao excelentíssimo senhor governador, que ele se retrate com certo, que de repente ele foi mal interpretado, porque é mentiroso uma ideia, e eu não acredito que ele tenha se pronunciado dessa maneira. Eu espero que não tenha sido, ter colocado essa coisa que deixou muita gente abalada e indignada, porque eu sou cria de uma comunidade tremendamente violenta, que é o Complexo do Alemão, e sei que lá, como em outra qualquer comunidade, tem muitas pessoas que têm a vontade. Falta dos governantes, sim, uma aplicação maior, um investimento maior, um investimento sério dentro das comunidades. Eu fico aqui, o meu pedido ao governador, que ele se retrate e que vá, e que se fale pela imprensa, falar da escrita, o que ele realmente quis dizer, porque eu acho que isso foi um equívoco da imprensa ou dele. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aqui a minha palavra. Em discussão única. Recurso apresentado pelo senhor vereador Luiz Antônio Guaraná contra a decisão do presidente dessa Casa de Leis, que restitui ao recorrente projeto de lei em observância ao precedente regimental número 37. Tá bom, não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que... Vereadora Lucinha, é um recurso apresentado pelo vereador Luiz Antônio Guaraná. Não há vereador para discutir a matéria. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam
o recurso, os vereadores que aprovam o recurso permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a verificação nominal pelo nobre vereador Romualdo Boaventura, os postos de votação já estão liberados. Lembro, senhores vereadores, que nós estamos votando o recurso. Aqueles que votarem sim, estarão votando a favor do recurso do vereador Guaraná. Para alguns vereadores que possam entender essa matéria, um projeto apresentado pelo vereador Guaraná foi restituído a ele pela presidência da casa, pela mesa, com alegação de inconstitucionalidade. O vereador Guaraná discorda dessa posição da presidência e entrou com esse recurso pedindo que o projeto dele seja encaminhado. Votando a favor do recurso do vereador Guaraná, evidentemente significa que o projeto transcorrerá normalmente na casa. A presidência solicita a presença dos senhores vereadores que se encontram na casa para que desça até o plenário, pois foi solicitada, apesar de ser por maioria simples, foi solicitada votação nominal pelo vereador Romualdo Boaventura. Vereador Adilson Pires, vereador André Gouveia Vieira, vereador Argemiro Pimentel, vereador Aspásia Camargo, vereador Carlos Caiado, vereador Carlos Bolsonaro, vereador Chiquinho Brazão, que está presente aqui, que vai votar agora, vereador doutor Jairinho, vereador doutor Nelson Ferreira, vereador Eliomar Coelho, vereador Jorginho da SOS, vereadora Lilian Sá, vereador Pedro Porfírio, vereador Rogério Bittar, vereador S. Ferraz, vereadora Tereza Berger, temos um total de 27 vereadores presentes, votando 6 vereadores. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando 8 vereadores. Sim, 4 vereadores, não, 4, impedido a presidência. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade aos trabalhos, a presidência encerra a sessão. Antes, comunica que hoje, a partir das 19 horas, haverá solenidade de concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Nelson Rodrigues da Cunha, para entrega de medalhas de mérito esportivo pan-americana a Vera Bianchi Franquestin e Frederico Fernando Flecha Kuntze, de autoria do vereador, senhor presidente Aloysio de Freitas. Está encerrada a sessão. Convoca-se sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, que constará no expediente.